Olá, gente! E aí, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa Pergunta pro Mister. Zé, hoje nós vamos ter um tema bem interessante para conversar, né? É verdade, hoje a gente vai falar sobre suicídio. É um tema que a gente sabe é muito sensível, é um tema que talvez ele gere algumas controvérsias agora no nosso meio evangélico. A pessoa que nos sugeriu esse tema pediu para ficar anônima, tudo bem? Mas esse tema que nós temos que tratar aqui é um tema que talvez já fez parte da tua realidade ou talvez está começando a fazer. Porque como é que nós chegamos à questão do suicídio, Zé? A verdade é que a gente é ser humano e como seres humanos a gente tem alguns limites. Quando a gente fala sobre esses limites, estamos falando que a gente passa por tristezas na nossa vida. Abatimentos, questões que às vezes são traumas lá, que a gente carrega da nossa infância, ou hoje mesmo a gente está tendo. Eu fico pensando agora, né, com toda essa questão do coronavírus. Tem algumas causas que acabam desencadeando tristezas na nossa vida. O que a gente também chama que isso pode acabar um dia acarretando numa depressão. E eu posso dizer assim, que na questão do suicídio, muitas pessoas elas têm o desejo de morrer porque elas estão tão doloridas interiormente, seu psicológico, sua natureza espiritual estão tão machucadas que elas já não conseguem suportar mais estarem vivas. Então, por exemplo, nós hoje falamos sobre traumas e questões complicadas. Às vezes tem pessoas que passam por uma perda de emprego e isso acaba fazendo com que a pessoa se entristeça grandemente e acabe acumulando com outras coisinhas, né? Às vezes você pode perder um emprego, mas também perder uma amizade, tá brigado com alguém dentro da família, ou quem sabe você se culpa por uma coisa lá no passado, você nunca se perdoou de verdade, ou você tem dívidas, e isso são coisas que vão acarretando, né? Que nem a gente tem até exemplos bíblicos de pessoas que passaram por tristezas profundas. A gente pode ver, por exemplo, o caso do Elias, que ele passou por um período bem difícil na vida dele. Logo depois que isso aconteceu, ele pediu para Deus que Deus tirasse a vida dele. E assim também a gente tem outros personagens, como o Jó, por exemplo, que pediu que Deus amaldiçoasse o dia que ele nasceu, que esse dia fosse apagado da história. Outro exemplo bíblico que também desejou a morte é o Jonas. Ele pediu que Deus tirasse a vida dele. Então, a gente vê que vários homens de Deus tiveram esse desejo no seu coração de morrer e pediram que Deus fizesse isso. E cada desejo gerado por alguma questão diferente. No caso do Jonas ali, o Jonas ele não suportava que Deus exercesse a justiça daquela maneira com Nínive. Jonas ele queria que Nínive fosse destruída, mas Deus ele perdoou Nínive porque Nínive se arrependeu dos pecados. E quando aconteceu ali com Elias, Elias estava sendo perseguido. E diante daquela perseguição, bom, ele preferia que a sua vida fosse tirada. Ou então, como também foi o caso do próprio Jó, ele perdeu a família, bens, muitas coisas preciosas e amadas por ele. Mas diante de cada coisa dessa, é importante falar, essas três pessoas que foram citadas aqui, elas tiveram essas perdas, mas Deus também as restaurou, ele esteve cuidando delas. Agora, tem uma pessoa na Bíblia que é uma história muito famosa, que a gente conhece, que é de Judas. Lá em Mateus 27, 1 a 10, nós vemos que Judas, depois de ter traído Jesus, ficou com a consciência muito pesada. Ele se arrependeu do que fez. Afinal de contas, a gente não pode esquecer, Judas andou por 3 anos com Jesus. Ele conhecia aquele homem melhor do que qualquer pessoa e sabia que Jesus era inocente. E ele se sentiu responsabilizado por ter entregue Jesus. E depois disso ele não pôde lidar com esse sentimento, ele tentou até reatar as coisas, ele foi lá falar com todo o conselho dos sacerdotes, dos fariseus, dos mestres da lei. Devolver o dinheiro? Tentar devolver o dinheiro, as moedas de prata que ele tinha ganho. Eles não aceitaram de volta, disseram, a gente vai prosseguir com o julgamento de Jesus. E Judas, diante daquilo, não suportou esse pecado na vida dele e tirou a própria vida também. O que é uma história muito triste. Nós vemos como cada pessoa ela sofreu coisas, ela passou por problemas, mas cada um também lidou de uma forma diferente com esses problemas. O interessante da gente ver desses outros 3 personagens, ali, o Jó, o Jonas e o Elias, foi que eles sabiam que a escolha do momento da morte e que a vida deles estava nas mãos de Deus. E por isso, quando eles desejaram morrer, eles não simplesmente tiraram a própria vida, mas eles foram para aquele que é o Senhor da vida e da morte, e por isso que eles iam diante de Deus
para pedir pela sua morte, porque eles sabiam que ele era o Senhor da vida e o Senhor da morte. Ele que tinha o controle da vida deles, e por isso que era para ele que eles pediam pela sua morte. Se a gente for ver lá nos 10 mandamentos, a gente vai ver que Deus disse: não matarás. Deus definiu que outro ser humano não poderia escolher o momento da morte, tirar o direito de viver de algum outro ser humano. E da mesma forma, nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida, nós não temos o direito de definir quando ela termina. Antes, quando a Zé estava falando que Deus ele é Deus Senhor sobre a vida e Senhor sobre a morte, não é que Deus ele deseja que a gente morra. Na verdade, a morte é uma consequência da queda. Se você viu ali no vídeo anterior do Café com Bíblia a respeito da queda, você vai entender que nós morremos porque fomos afastados da árvore da vida. Isso é consequência do nosso pecado também. Agora, quando a gente está falando sobre esse tema, a gente também sabe que existem pessoas que tiraram a vida, e aí a pergunta vem: tá, e essa pessoa então ela foi para o inferno porque ela pecou, né? De acordo com os 10 mandamentos, tirar a própria vida é um pecado. Mas aí a gente tem que entender o que é pecado e o que é graça. A primeira coisa para explicar o que é pecado, o que é graça, é entender que o pecado é a ruptura que nós temos com Deus. Nós buscamos ser Senhor sobre as nossas próprias vidas e nós buscamos adorar a nós mesmos. Isso faz parte da nossa essência. A nossa essência ela é pecaminosa. Ela busca soluções que são pecaminosas, ou seja, elas são soluções que não são soluções que vêm de Deus, são caminhos que não são caminhos de Deus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, pelo seu poder, veio nos resgatar do pecado. E a Bíblia fala que aqueles que creem nesse Senhor, eles são selados com o Santo Espírito, eles têm o Espírito Santo morando nas suas vidas e a sua natureza ela é regenerada, ou seja, as pessoas são justificadas. E também a Bíblia promete que no último dia lá, no dia onde que haverá o julgamento, onde que tudo se encerrará, essas pessoas estarão diante do tribunal de Deus e elas, pela graça, serão justificadas, porque creram no Evangelho. E uma coisa que acontece com essas pessoas que creem no Evangelho é, com o tempo que elas estão tendo essa caminhada com Deus, que estão em contato com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está lá transformando e regenerando a vida das pessoas, está trabalhando na questão pecaminosa, na nossa natureza carnal, e nos transformando e conformando a vontade de Deus para que a gente se torne mais parecido com Ele. O que explica aqui que depois que a gente se converte, a gente entrega a nossa vida a Jesus, ainda assim a gente vai ter lutas. E a Bíblia fala que essa é a luta do Espírito e a luta da carne. A carne e o Espírito, eles são antagônicos, eles são quase como inimigos. E um está ali lutando contra o outro. Por isso que Paulo diz, tudo aquilo que ele gostaria de fazer, o bem que ele quer fazer, às vezes ele não consegue. Mas o mal que ele não quer fazer, às vezes ele faz. Por quê? Porque é uma luta interior, é uma luta diária. E Deus está diariamente nos conformando à sua vontade. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de mentir, que a gente vai deixar de roubar do dia para a noite. Significa que com o tempo a gente vai aprender que essas coisas são erradas e que a gente vai ver que a vontade de Deus para nós é muito melhor do que a nossa própria vontade. Mas será que alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo também está imune ao desejo de tirar a própria vida? Quando a gente olha para esses exemplos bíblicos, a gente vê, eles eram homens de Deus. E até tinha uma caminhada muito longa com Deus. E, por exemplo, Elias, ele era um profeta do próprio Deus. E como é que nós vamos dizer, que ele não tinha um relacionamento com Deus? É claro que ele tinha, e mesmo assim ele teve o desejo de morrer. Até nesse exemplo do Elias, se vocês lerem a passagem bíblica antes dele pedir a morte dele, nós vamos ver que ele tinha acabado de passar por uma situação milagrosa. Deus havia ali no meio dos profetas de Baal mostrado seu poder através da vida do Elias, onde que Elias até zombou daqueles profetas, disse, e cadê o Baal, o Deus de vocês? E daí Deus fez com que caísse fogo do céu em cima do sacrifício de Elias, aquela história lá, bíblica muito louca, que ele tinha molhado o altar e que caiu fogo do céu. Aconteceram coisas maravilhosas um pouquinho antes de a Jezabel ir perseguir ele, e daí ele se retira, ele cai num abatimento profundo. E tanto que ele passa ali por dias sendo restaurado por Deus. Mas essa é uma questão que, como eu disse antes, a gente sabe que ela é um pouco complicada. O primeiro enterro que eu fiz aqui em Panambi, ou melhor, na minha vida, foi de uma pessoa que tinha se suicidado. Como é que a gente vai saber a vida de cada pessoa? Como é que a gente vai discernir o que está no coração de cada pessoa? A Bíblia diz que o julgamento pertence a Deus.
que tudo aquilo que vai acontecer, que está acontecendo, está sob os olhos, o cuidado e o domínio de Deus. Ele tem ciência das coisas. A gente talvez não entende o que está acontecendo na vida de uma pessoa que se suicidou, ou o que se passou para aquela suitíssima dor tão profunda, né? Tem um exemplo que eu posso citar, quer dizer, eu não quero dizer quem é, né, ou quem foi essa pessoa. Um pastor que era líder e tinha um trabalho de referência dentro da sua igreja. Ele tinha um trabalho focado principalmente com pequenos grupos, e ele era uma pessoa sempre muito amada pela comunidade e alguém que as pessoas admiravam muito. E eu acredito que talvez ele podia até ter uma família maravilhosa, né, estar muito bem com as outras pessoas, mas chegou um dia a notícia que esse pastor havia tirado a própria vida. Será que as pessoas aí começaram a questionar? Não, será que ele era crente de verdade? Será que o que ele ensinava sobre a palavra realmente era verdadeiro? Eu creio que sim. Eu creio que ele cria em Jesus. Eu creio que ele tinha o selo do Espírito Santo na sua vida, que estava lá trabalhando e moldando a vida dele. Eu não sei qual era o tamanho da tristeza que passava dentro do coração dele, e eu sei que nós somos cristãos. E quem de nós nunca passou por tristeza? Quem de nós nunca passou por desânimo? Ou talvez nunca teve o desejo de tirar a própria vida? Eu posso testemunhar que eu já tive esse desejo. Eu já tive o desejo de que as minhas dores se encerrassem, de que a minha vida se acabasse ali. Mas a questão tem pessoas que têm um lugar para ser restauradas, assim como Elias foi, que é em Deus. E essas pessoas, elas reconheceram o desejo da morte, mas elas tiveram uma ajuda que veio de Deus. Mas quem sabe tem pessoas que estão passando por isso, e por esse assunto ser um tabu, elas não conversam com ninguém. Elas ficam quietas. Imagina se alguém souber que eu hoje estou querendo morrer, que eu estou querendo tirar a própria vida. E essas pessoas se fecham, e quanto mais fechadas, mais vulneráveis elas estão a esse desejo. Elas não compartilham, não falam com alguém sobre o que elas estão passando, e aí isso vai somatizando, piorando, ao ponto de alguém poder acabar tirando a própria vida, por não suportar mais estar vivo. A gente sabe que sendo cristão, a gente não está imune à nossa natureza pecaminosa carnal. A gente ainda está sob um mundo que é triste, um mundo que é complicado, e nós estamos vivendo hoje situações que talvez são tão perigosas ou tão denigrantes para nós, que nos machucam tanto lá no nosso interior, no nosso íntimo. Mas a Bíblia nos mostra que nós, como cristãos, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Essa é a promessa que Deus nos dá, de que nele nós podemos achar restauração para as situações da nossa vida, achar consolo, forças para lutar, forças para permanecer. Então, dizer agora que uma pessoa que se suicidou, ela não tinha Espírito Santo na sua vida, eu acho que é um julgamento que a gente não tem o direito de fazer. A gente não sabe o que se passou na vida daquela pessoa, só Deus sabe. A gente sabe, sim, o suicídio é pecado. E é uma manifestação da nossa natureza pecaminosa. Agora, seria quase que a mesma coisa que afirmar, então, que, sei lá, alguém que está numa guerra, lutando uma guerra, pode ser cristão, acabou de tirar a vida de outra pessoa e foi morto em seguida, tá? Ele foi homicida e depois foi morto. Mas ele tinha o desejo de tirar a vida daquela pessoa, né? Quer dizer, por causa daquele ato, então, agora ele está lá no inferno? Ou, vamos pensar num exemplo bem mais simples. Você está tendo a tua vida com Deus, e daqui a pouco tu briga com alguém, né? Chama o cara, xinga o cara de alguma coisa, logo tu sai dali e é atropelado. Então quer dizer que naquele teu último xingamento, tu foi para o inferno, né? Tu tinha o seu Espírito Santo na tua vida, mas ali no xingamento tu foi para o inferno. Ou então tu teve um pensamento ruim e aí tu morreu. Eu acho que, como a Bíblia nos fala, a ira do pecado está derramada sobre Cristo. Significa que todos os nossos pecados eles são perdoados por Jesus. E que a gente também está sujeito a uma natureza pecaminosa, que o Espírito Santo vai estar regenerando, vai estar lavando, vai estar transformando. Agora, quem bota no céu e no inferno é Deus. E eu acho que é uma insensibilidade nossa se a gente simplesmente agora começa a dizer, não, essa pessoa realmente está no inferno, essa pessoa realmente está no céu. Acho que Deus ele tem um discernimento de tudo, ele sabe o que está se passando no coração das pessoas e ele vai poder dar a resposta que a gente não tem como dar. Eu acho que a gente podia resumir dizendo que não é o suicídio que vai levar alguém para o inferno, mas é a falta do relacionamento com Deus, a falta da fé em Jesus Cristo.
Se você que está assistindo esse vídeo é alguém que está passando por essa dificuldade, que está com o desejo no coração de tirar a própria vida, de que toda essa dor acabe dessa maneira, eu quero lembrar você do convite que Deus ele faz para nós. Lá em Mateus 11, nos versículos 28 a 30, a gente ouve de Jesus o seguinte: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se esse é o peso que nós estamos carregando, se você está passando por isso, o convite que Deus faz para você é que você vá até Ele, onde você vai poder encontrar alívio, onde você vai poder encontrar descanso, onde você vai poder encontrar cura e restauração do seu coração. Importante lembrar também que nós somos corpo de Cristo. Nós temos a capacidade de nos relacionarmos, mesmo que a gente esteja agora afastados fisicamente, né? Nem que seja por uma ligação, ou quem sabe mandar uma mensagem, dar uma conversada. Se você se percebe nesse momento de fragilidade, então esse é o primeiro passo a tomar. Perceber que você está fragilizado. Depois, fale com alguém, compartilhe sobre isso, nem que seja talvez até alguém da sua família, alguém de confiança, alguém que você possa conversar. Na campanha do Setembro Amarelo, eles botaram aquele número que também é um ramal para que pessoas que estão passando por isso possam ligar, que é o 188. Faça contato se for necessário, se você perceber que está passando por esse tipo de situação, mas não sofra calado. Lembre-se, a questão do suicídio, a questão do desejo de morrer, ela pode vir a nós, esse desejo, mas a questão é o que a gente faz com esse desejo. Né? A gente viu que Judas, com a sua culpa, não achou perdão nele mesmo, mas ele poderia ter achado em Deus. E nós vemos que Elias, aquelas pessoas que tiveram suas perdas, tiveram seus momentos de depressão, elas também depositaram em Deus o seu tempo. E às vezes vai ser necessário, né, que alguns anjos de Deus venham nos cuidar, vai ser necessário que a gente tenha que ficar calado por algum certo momento, ou até que a gente passe por outras perdas. Mas se nós passarmos com Deus, Ele também vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar. E se nós passamos com irmãos, melhor ainda, porque aí Deus ele vai estar trabalhando nossa vida através dessas pessoas. Às vezes pode até acontecer como o Jó, né? Que vai ter alguns irmãos que são um pouco mais chatos, que vão ficar o tempo todo, né, mas tu errou nisso, tu errou naquilo, tudo mais. Ainda assim, Deus não nos deixará desamparados. Confie no Senhor, busque ajuda e saiba que Deus ele vai estar cuidando de você. Legal, gente, obrigado aí pelo tema, valeu pelo tempo de vocês. Se as coisas ficaram claras, então dão um comentário aí para a gente saber se ficou clara a situação, né? De que realmente suicídio ele faz parte de uma natureza pecaminosa, mas que salvação ela é graça, ela é dom de Deus. Então, a Deus sabe de todas as coisas. E na semana que vem, a gente vai ter, então, uma programação diferenciada. Nós vamos ter uma pergunta para mim, um tanto quanto diferente, então aguarde aí pelas novidades. E também, se você tiver algum pedido de oração para que a gente possa estar orando no culto e também fazendo as nossas orações, você pode nos mandar pelo WhatsApp ou pelos outros contatos que vão aparecer aí no fim do vídeo. É importante lembrar, né? Não é só os pedidos de oração realmente que a gente manda ali no culto. Às vezes tu não quer nem que seja divulgado, mas tu quer que alguém esteja orando por você, compartilhe aí conosco e com certeza nós pelo menos vamos estar lembrando de você em oração. É muito legal, eu tenho ouvido alguns testemunhos de como a oração ela pode nos sustentar no meio das nossas lutas. Mas Deus que está como o Senhor das nossas vidas, Ele pode nos guardar e nos sustentar através da oração de outros irmãos. Por isso a gente está à disposição também dessa maneira. É isso aí, pessoal. Um bom fim de semana a vocês. Deus os abençoe e até a próxima. Isso aí, Deus te abençoe. Tchau.